A seca está afetando centenas de municípios em todo o Rio Grande do Sul. Mais de 200 já decretaram situação de emergência devido à seca. Na nossa região, Boa Vista do Buricá, Nova Candelária e Horizontina estudam medidas para incluir os municípios no decreto emergencial devido à seca. Eu estou com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Nova Candelária e Boa Vista do Buricá, Arsênio Paulo Group, para dizer para a gente qual é a realidade desses municípios hoje. Olha, hoje na verdade nós estamos vindo de 3 estiagens, basicamente 4 anos que o pessoal está colhendo pouco. E Nova Candelária e Boa Vista hoje tem até uma situação um pouco diferente, que tem dado algumas chuvas, né? Mas mesmo assim temos perdas. Então a questão do decreto de emergência, estamos estudando ainda da possibilidade, o interesse com certeza os prefeitos, o sindicato querem, porém temos que ver se é legalmente possível em relação às perdas. Mas o agricultor está sofrendo muito, principalmente a questão da safra do milho, pastagem, silagem, enfim. Falta de água, por sorte, nosso município tem água de poço artesiano, então não é o problema, mas mais a alimentação para o gado é bastante preocupante. A perda estimada já chega a 30% nesses 2 municípios? Com certeza, os setores até passa bastante disso. Nós temos situações em regiões do município que chove mais, outras regiões chove menos, uma média passa tranquilamente desse percentual. Mas esse pouquinho que tem chovido não é o suficiente para manter a produtividade dos grãos? Não, até porque o milho já foi, né? Então o pessoal está colhendo, vendo silagem, o soja está apanhando muito por causa da seca. Agora temos um outro problema, que é o milho safrinha, que é a questão da cigarinha, que está pegando, né, porque é seco, e também o milho não se desenvolve, muito pouca de chuva, né, milho fraco, o pé está fraco, não se desenvolve. Então é uma preocupação o milho safrinha, que está para ser plantado. Se o pessoal não consegue plantar depois, entra no inverno, então tudo está complicando, né? A água para os rebanhos tem o suficiente? O rebanho até que está conseguindo, porque o pessoal está se prevenindo, mas tem lugares que está faltando também. Daí a prefeitura tem que ajudar, tem que assessorar, abrir fossas, abrir bebedouros, né? Aos poucos também está começando a complicar a questão, porque o rebanho é grande, né? É rebanho. Produção leiteira é bastante. Suíno é preocupante, porque o suíno consome bastante água. Então, se não chover as primeiras horas para a água mesmo, vai ser um grande problema. Tá, e portanto, a margem de prejuízos talvez ainda não qualifique esses municípios para a emergência, mas a situação é de escassez hídrica e agora resta fazer a dança da chuva. Fazer a dança da chuva e torcer que chova. Realmente a questão da escassez hídrica, hoje dentro das regras, talvez não se enquadre, mas perda financeira, perda econômica, com certeza seria o suficiente para fazer decreto de emergência, mas não sei dentro da toda a questão da regra, legal, enfim. Esperamos que chova, por um lado é bom, por outro lado, se chove, daqui a pouco não conseguiremos o decreto de emergência. Então é uma questão de nós estudar, de nós ver ainda como é que vai ser, né? Muitos produtores têm procurado a rede bancária através do seguro que protege-os dessa situação? Realmente até a gente já ficou bem tranquilo, porque tanto os bancos como as cooperativas de crédito, os Proagro estão saindo, o pessoal está conseguindo fazer o Proagro, está conseguindo pelo menos pagar as despesas do investimento. Se não tem o lucro, mas pelo menos conseguiu pagar o investimento, a dívida que fez, que também já é uma ajuda para o agricultor. É um outro que não conseguiu para a água, às vezes a questão... Com previsão de 70 milhões de prejuízos, principalmente na agricultura do município de Três Passos, aqui o município conseguiu o decreto de emergência. Sem isso, o município sofreria ainda mais, né? Os produtores rurais teriam um sofrimento quase que irreversível. Sim, isso é uma grande verdade. Privilégio estar recebendo vocês no nosso gabinete aqui, gabinete do prefeito Arlito Mazzoni e meu também junto, trabalhamos juntos como uma equipe. E segundo ano consecutivo, então, da estiagem. Estiagem essa que afeta toda a comunidade, pois não é só o produtor, porque isso, o nosso munícipe que mora nas cidades e na cidade também sofre com perdas do campo, perdas do agro, né? E sim, existe uma estimativa já de mais 70 milhões de perda, assim como ano passado foi terrível, esse ano também está muito complexo. E dessa forma nós tivemos nessa semana com o secretário de Agricultura, Luiz Detrich, e com a secretária de Assistência Social em Porto Alegre, conseguimos audiência com o vice-governador Gabriel Souza, muito bem, fomos recebidos ali no CAF. Também tivemos com o secretário de Assistência Social, o Beto Fantinel, e também com o secretário de Agricultura, o Giovanni Feltz. Foi um momento bem especial, a receptividade muito boa, e conseguimos dessa forma, através de diálogo, conversa, o nosso município já tem protocolado na agricultura pedidos de poços artesianos no passado e
levamos essa pauta novamente. Foi falado sobre açudes, tem um programa agora que estará vindo nos próximos dias. Foi falado sobre o SUSAF, mas aquilo que está, neste momento, afetando realmente a nossa cidade, o nosso município, a nossa região, que é a questão da estiagem, foi muito debatido ali e foi falado sobre pedido programas com mais insistência do Estado para atender as demandas em virtude dessa seca, dessa estiagem que tem assolado o nosso grande Rio Grande, né? No ano passado, como o senhor disse, também houve essa situação. As medidas adotadas no ano passado atenuaram as perdas desse ano. Ou seja, há um trabalho de médio prazo a ser feito, né? Porque a questão da seca demanda de ações muito grandes para que sejam executadas no momento do problema. Sim. Quando o Arley e eu assumimos, nós vimos assim e percebemos esse quadro, às vezes reduzido os servidores públicos, né, que com certeza fazem um bom trabalho dentro daquilo que é possível, mas nós também temos possibilitado a eles, né, melhoria no ambiente de trabalho com mais equipamentos, por exemplo, caminhões. Hoje nós temos caminhões, todos os caminhões que nós adquirimos, levando água para todos os cantos do nosso município. Hoje são 5 caminhões, assim como ano passado, quando nós conseguimos chegar no 5º caminhão, nós temos a água abastecendo todo o município de Três Passos. São necessidades de chegar nas comunidades onde tem a falta de água, né? Então, sim, com a abertura de bebedouros, tudo aquilo que foi feito ano passado. E já, como você falou, nesse sentido, deu uma amenizada, mas ainda tem muita gente sofrendo e a gente tem equipes assim, diuturnamente trabalhando, levando água, puxando água, a parte da abertura de bebedouros continua, né? Embora que nesse momento assim, né, às vezes é pagar incêndio, isso mesmo. A seca, 200 municípios decretaram situação de emergência, prejuízos já estimados em 5,6 bilhões de reais no agro. O que está sendo feito pelo parlamento para atenuar esse sofrimento do produtor? É uma boa pergunta. Eu sou do meio, eu planto. Quer dizer, realmente, dos últimos anos, a seca está prejudicando essa região e o estado do Rio Grande do Sul. O que nós precisamos de políticas de estado mais permanente e mais perto, né, aos produtores, inclusive desde o cuidado da água, do manuseio da água, projetos de irrigação, precisa ter a água, desburocratizar, o Estado colocar linhas de crédito e o governo federal, linhas de crédito, juros subsidiados para a irrigação. Isso já está acontecendo, nós precisamos avançar muito nessa linha da parte de irrigação, mas precisamos ter um cuidado com a reserva da água. Quer dizer, nós sem água, nós não produzimos absolutamente nada e atinge toda a economia, atinge o setor leiteiro, a suinicultura, hortifruti e granjeiro, e vamos falar de trigo, milho, soja, mandioca, tantas outras, por se tratar uma região que ela é muito diferenciada, mas nós produzimos muito, né? O Estado é um grande produtor e nós precisamos avançar. Realmente, lamentamos mais uma vez essa seca. Essa água que é levada às famílias é para consumo humano, também para os animais? Como a que demanda é mais urgente atender? Não, em primeiro lugar o ser humano, né? Em primeiro lugar as famílias. Nós temos pessoas, se o município não levar água, não tem nem para beber. Né? Semana passada mesmo, de tantas histórias que nós temos, uma senhora esteve aqui conosco, trazendo as suas lamentações, suas reivindicações, e aí nós temos hoje a questão das redes de águas, né? E aí nós orientamos ela, até mesmo já entramos em contato com o presidente daquela rede de água e falamos, olha, vocês têm que entrar em contato com a secretaria pelo menos um dia anterior quando vai faltar água, né? Então, até para o munícipe, nesse sentido, se organizar, aquele que é responsável para que a secretaria consiga estar atendendo essa demanda. Realmente, se nós irmos para o interior, nós vamos ver a seca, nós vamos ver assim os caminhões da prefeitura indo e levando, trazendo
fazendo, puxando água, mas o objetivo principal é a questão do consumo humano, mas sempre tem essa parte dos animais que também não se deixa também assim de lado, né? Mas a prioridade com certeza é para o consumo humano. A caminho de 3 passos, passamos por algumas lavouras e a gente viu plantações secando, morrendo literalmente. É de cortar o coração. Sim. Alguns ainda tiveram, assim, nós temos tido esses efeitos, assim, né, de uma forma diferenciada. A parte, assim, algumas localidades chovendo, outras não, né? Então, algumas lavouras até a perda não é total, né? E isso tem acontecido, a gente tem conversado com os produtores nesse sentido. Mas sim, não imaginávamos que pelo 2º ano consecutivo aconteceria dessa forma e que as perdas fossem chegar nesse nível, né? E não só perdas financeiras, mas aquilo que você fala e tal, assim, né? O produtor que está lá, o pequeno agricultor, a família que está no campo, com certeza, assim, perecendo, e assim como nós vemos isso e toda essa labuta do poder público para poder atender através das secretarias a cada um que esteja ali nessa situação precária.